Olá, sexta-feira, vamos encerrar a semana com mais um trecho do nosso livro, não é? Então vamos lá. Um mês após o retorno, a primeira gaivota do bando cruzou a linha e pediu para aprender a voar. Teseu Souza Gaivota tornou-se um pássaro condenado, rotulado de pária, e o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, Virgílio Gaivota deixou o bando, veio rebolando pela areia, puxando a asa esquerda e caiu aos pés de Fernão. Ajude-me, disse em voz muito baixa, falando de maneira como falam os moribundos. Eu quero voar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Venha então, respondeu Fernão. Suba comigo para longe do chão e começaremos. Você não entende. Minha asa. Não posso mover minha asa. Virgílio Gaivota, você tem liberdade de ser você mesmo, seu verdadeiro ser, aqui e agora, e nada pode detê-lo. Esta é a lei da grande gaivota, a lei que é. Você está dizendo que eu posso voar? Eu digo que você é livre. Tão simples e rápido como essas palavras, Virgílio Gaivota abriu as asas, sem esforço, e ergueu-se no ar noturno. O bando, adormecido, foi acordado por seu grito, tão alto quanto ele pôde articulá-lo, de 150 metros de altura. Eu posso voar! Escutem! Eu posso voar! Ao amanhecer, havia quase 1000 aves em volta do círculo de alunos, olhando curiosas para Virgílio. Pouco importava se fossem vistos ou não, e ficaram escutando, tentando compreender Fernão Gaivota. E ele falou de coisas muito simples, que é certo para uma gaivota voar, que liberdade é a própria natureza de seu ser, que tudo que dificulte essa liberdade deve ser posto de lado, seja ritual, superstição ou limitação sob qualquer outra forma. Posto de lado, disse uma voz na multidão, mesmo que seja a lei do bando? A única verdadeira lei é a que leva à liberdade, respondeu Fernão. Não há outra. Como você espera que a gente voe como você? Perguntou outra voz. Você é especial, talentoso, divino, melhor que as outras aves. Olhem para Francisco, Teseu, Rolando, Judili. Eles são também especiais, talentosos, divinos? Não mais que vocês, não mais que eu. A única diferença é que eles começaram a compreender o que realmente são e a praticar isso. Os alunos, menos Francisco, mexeram-se constrangidos. Não haviam compreendido que era isso que eles mesmos vinham fazendo. A multidão aumentava todos os dias e vinha questionar
idolatrar, escarnecer. Estão dizendo no bando que se você não é o filho da própria grande gaivota, disse Francisco a Fernão, certa manhã após o treinamento de velocidade avançada, então está 1000 anos à frente de seu tempo. Mais uma foto. Fernão soltou um suspiro. O preço de ser mal interpretado, pensou. Chamam-nos de demônio ou de Deus. O que você acha, Francisco? Estamos à frente do nosso tempo? Seguiu-se um longo silêncio. Bem, esse tipo de voo sempre existiu, à espera de ser apreendido por todos os que quisessem descobri-lo. Não tem nada a ver com o tempo. Estamos à frente da moda, talvez. À frente da maneira como voa a maioria das gaivotas. Isso é alguma coisa, concordou Fernão, rolando para voar de cabeça para baixo durante algum tempo. Não é nem metade tão ruim quanto estar à frente de nosso tempo. Aconteceu apenas uma semana depois. Francisco estava demonstrando as bases do voo em alta velocidade a uma turma de novos alunos. Acabara justamente de sair de uma picada de 2.000 metros. Uma longa risca parda passando como uma bala a poucos centímetros da praia. Quando uma jovem ave, em seu primeiro voo, entrou planando diretamente em sua trajetória, gritando para a mãe. Com 1/10 de segundo para evitar o jovem, Francisco Caetano Gaivota guinou fortemente para a esquerda, a cerca de 320 km por hora, e chocou-se com um penhasco de granito maciço. Tem mais umas fotos, deixa eu mostrar. Gosto de mostrar porque é um trabalho tão lindo, né? Do Russell Munson. É muito lindo. Um trabalho primoroso. Continuando. Para ele, aquela rocha foi como uma gigantesca e dura porta para o outro mundo. Uma explosão de medo, choque e escuridão quando bateu. E em seguida estava planando em um céu estranho, esquecendo, lembrando, esquecendo, com medo, triste, arrependido, horrivelmente arrependido. A voz lhe chegou como naquele primeiro dia em que conhecera Fernão Capelo Gaivota. O problema, Francisco, é que estamos tentando superar nossas limitações de forma ordenada, pacientemente. Não tentamos voar através da rocha. Fernão, conhecido também como o filho da grande gaivota, retrucou secamente o instrutor.
O que você está fazendo aqui? O penhasco? Eu não morri? Ô, Francisco, deixe disso. Pense. Se você está conversando comigo agora, então, obviamente, não morreu, certo? O que conseguiu fazer foi mudar seu nível de consciência, mas de um modo um tanto abrupto. A opção agora é sua. Você pode ficar aqui e aprender nesse nível, que é muito mais alto que aquele que deixou. A propósito, ou pode voltar e continuar a trabalhar com o bando. Os anciãos esperavam que fosse acontecer algum tipo de desastre, mas ficaram espantados com a sua destreza. Eu quero voltar para o bando, claro. Eu mal comecei com o novo grupo. Muito bem, Francisco. Lembre-se do que dissemos sobre nosso corpo, que nada mais é do que o próprio pensamento. Francisco balançou a cabeça, estendeu as asas e abriu os olhos no sopé do penhasco, no centro do bando, ali reunido. Subiu da multidão um grande clamor de grasnidos quando ele se mexeu. Ele está vivo. Aquele que estava morto vive. Tocou com a ponta da asa, trouxe-o de volta à vida, o filho da grande gaivota. Não, ele nega isso. Ele é um demônio, demônio! Veio para destruir o bando. Havia 4.000 gaivotas naquela multidão, assustadas com o que acontecera, e o grito demônio passou por elas como o vento de uma tormenta oceânica. Olhos vidrados e bicos fechados aproximaram-se para matar. Você se sentiria melhor se fôssemos embora, Francisco? Perguntou Fernão. Eu certamente não me oporia se nós, no mesmo instante, estavam juntos a uns 800 metros de distância, e os bicos reluzentes da turba fecharam-se sobre o vazio. Por quê? Especulou Fernão, confuso. A coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro de que ele é livre e que pode provar isso a si mesmo, se apenas passar um pouco de tempo treinando. Por que isso tem que ser tão difícil? Francisco ainda piscava com a mudança de cena. O que foi que você acabou de fazer? Como foi que chegamos aqui? Você não disse que queria livrar-se daquela multidão? Disse, mas como foi que você... Como tudo mais, Francisco, pratique. Pela manhã, o bando esquecera aquele ataque de insanidade, mas não Francisco. Fernão, lembra-se do que eu lhe disse há muito tempo sobre amar o bando, o suficiente para voltar e ajudá-lo a aprender? Claro. Eu não entendo. Como você consegue amar um grupo de pássaros que há pouco tentava matá-lo? Ô, Francisco, a gente não ama isso.
A gente não ama ódio e maldade, claro. A gente tem que praticar e ver a gaivota autêntica, o bem em todas elas e ajudá-las a vê-lo em si mesmas. Foi isso o que eu quis dizer com amor. E é divertido quando a gente pega o jeito da coisa. Eu me lembro de um pássaro jovem e feroz. Francisco Coutinho Gaivota era o nome dele. Acabara de ser declarado pária. Estava pronto para enfrentar o bando até a morte, prestes a começar uma vida infernal nos penhascos do fim do mundo. E aqui está ele hoje, construindo seu paraíso particular e liderando o bando inteiro na mesma direção. Francisco virou-se para o instrutor e, por um momento, o medo luziu-lhe nos olhos. Eu? Liderando? O que você quer dizer com isso? Eu liderando? O instrutor aqui é você. Você não pode ir embora. Não posso? Você não acha que há outros bandos, outros franciscos, que precisam mais de um instrutor do que este, que já está a caminho da luz? Eu? Fernão, eu sou uma gaivota comum e você é o filho único da grande gaivota? Acho. Fernão suspirou e olhou para o mar. Vocês não precisam mais de mim aqui. Você precisa continuar a descobrir a si mesmo. Um pouco mais, todos os dias. O Francisco Gaivota real, ilimitado. Ele é o seu instrutor. Você precisa compreendê-lo e submetê-lo a treinamento. Um momento depois, o corpo de Fernão tremeu no ar, tremeluzindo, e começou a ficar transparente. Não deixe que eles espalhem boatos tolos a meu respeito, ou que me transformem em um Deus. Ok, Francisco? Eu sou uma gaivota. Eu gosto de voar. Talvez. Fernão! Pobre Francisco! Não acredite no que os olhos lhe dizem. Tudo que eles mostram é limitação. Olhe com compreensão. Descubra o que já sabe e descobrirá a maneira de voar. O tremeluzir parou. Fernão Gaivota havia desaparecido no ar. Após algum tempo, Francisco Gaivota subiu para o céu e voltou-se para um grupo novinho em folha de alunos, prontos para receber a primeira lição. Para começar, disse ele severamente, vocês têm que compreender que uma gaivota é uma ideia ilimitada de liberdade, uma imagem da grande gaivota, e todo o corpo, de uma ponta de asa à outra, nada mais é que seu próprio pensamento. As jovens gaivotas fitaram-no, curiosas. Ei, cara, pensaram, isso não parece uma regra para fazer um loop.
Francisco suspirou e voltou a falar. Muito bem, disse, examinou-os criticamente. Vamos começar com o voo em plano horizontal. E ao dizer isso, compreendeu de repente que seu amigo, honestamente, não fora mais divino do que ele mesmo. Nenhum limite, Fernão, pensou. Bem, neste caso, não está distante a hora que vou aparecer, saindo do ar rarefeito, em sua praia, e lhe ensinar uma ou duas coisas sobre voar. E embora tentasse assumir uma aparência severa para impressionar os estudantes, Francisco Gaivota viu-os de repente, todos eles, como eles realmente eram, apenas por um momento, e mais do que gostou, amou de paixão o que viu. Nenhum limite, Fernão, pensou e sorriu. Sua corrida para aprender havia começado. Bom, terminamos assim o capítulo 3, tá? Na próxima semana a gente vai para o capítulo 4. Tá bom? Bom, desejo a vocês um ótimo final de semana, que seja abençoado. Quem sabe vocês aproveitam para rever alguns trechos do livro. Contém tanta reflexão, não é? Quanto nós podemos aprender com essa história que parece tão singela, mas é tão profunda. Espero que vocês estejam apreciando e levando isso para a vida. Tá bom? Então fiquem com meu abraço e espero que não esqueçam de deixar o like, o comentário. Conte aí para mim o que estão achando, tá bom? E conte para o povo, conte para todo mundo que esse canal existe, tá bom? E venham todos se juntar a nós, ao nosso bando.